O efeito do observador é um conceito intrigante da física quântica, que sugere que o simples ato de observar um fenômeno pode alterá-lo. Em experimentos como o da dupla fenda, ficou evidente que a presença de um observador influenciava o comportamento das partículas, que se comportavam de maneira diferente dependendo se eram observadas ou não. Este fenômeno levanta questões profundas sobre a relação entre a consciência e a realidade, sugerindo que a própria observação pode moldar o mundo ao nosso redor. John Wheeler, um dos mais renomados físicos teóricos do século XX, foi um defensor de uma visão ousada sobre o papel do observador na criação da realidade. Ele propôs a ideia de que não apenas influenciamos, mas participamos ativamente da formação do universo. Para Wheeler, o universo não é um sistema fixo e pré-existente, mas algo que ganha forma à medida que é observado. Ele cunhou a frase universo participativo, onde a realidade não pode ser separada do observador, sugerindo que nossas escolhas e percepções desempenham um papel fundamental no que percebemos como real. Assim, na visão de Wheeler, o efeito do observador não é apenas uma curiosidade quântica, mas uma chave para entender como a realidade pode, de fato, ser moldada pela própria consciência que a observa. Antes de continuarmos, lembro a você para baixar seu guia gratuito, 30 Dias para Prosperar, e se gostar deste conteúdo, deixe seu like. Obrigado. Imagine por um momento que tudo o que você vê ao seu redor muda dependendo do fato de você estar ou não observando. Agora, pense no que isso realmente significa. Não estamos falando apenas de uma simples mudança de perspectiva, mas de uma transformação radical da própria realidade. O que seria real, então? Se a própria essência do que existe ao nosso redor é moldada pela atenção que damos a ela, a noção de uma realidade fixa, imutável e objetiva começa a desmoronar. Este conceito pode parecer difícil de aceitar à primeira vista, até mesmo inacreditável, mas e se eu te dissesse que isso não é apenas uma possibilidade teórica? E se isso já está acontecendo agora, nesse exato momento? A física quântica, esse campo fascinante e misterioso da ciência, nos apresenta um universo cheio de incertezas, onde a própria observação tem o poder de moldar os fenômenos que ocorrem. Hoje, convido você a refletir profundamente sobre essa ideia enquanto compartilho como, simplesmente ao observar, você pode estar afetando a própria natureza da realidade. Esse fenômeno intrigante é conhecido como o efeito do observador, um princípio da física quântica proposto e popularizado pelo físico teórico John Wheeler. Antes de nos aprofundarmos nessa ideia, é importante entender que o que discutimos aqui não é ficção científica. Pelo contrário, trata-se de uma das descobertas mais fascinantes e perturbadoras da ciência moderna. Ao final deste texto, você poderá compreender o poder que tem como observador neste vasto e complexo universo. Vamos começar explorando o que exatamente significa o efeito do observador. Esta é uma ideia que por si só transforma a nossa visão do mundo, além de modificar a nossa percepção de nossa relação com ele. Wheeler, um dos maiores pensadores do século XX, foi pioneiro ao propor que a realidade não é algo fixo, uma existência objetiva lá fora, distante e separada de nós. Pelo contrário, a realidade que experimentamos pode ser diretamente influenciada pelo simples ato de observar. Para entender isso melhor, precisamos mergulhar um pouco nos fundamentos da física quântica, uma área da ciência que estuda o comportamento das menores partículas que compõem o nosso universo, as partículas subatômicas. Essas partículas, tais como elétrons e fótons, têm comportamentos tão estranhos e contraintuitivos que desafiam tudo o que sabemos sobre como o mundo deve funcionar. Os cientistas, por exemplo, descobriram que essas partículas podem agir tanto como partículas sólidas quanto como ondas, uma propriedade conhecida como dualidade onda-partícula. E mais chocante ainda, essas partículas parecem decidir como se comportar dependendo de se estão sendo observadas ou não. Parece loucura? Bem, isso é exatamente o que o famoso experimento da dupla fenda revelou, um dos experimentos mais revolucionários e desconcertantes da física. No experimento, elétrons são disparados em direção a uma tela com duas fendas. Quando ninguém observa o caminho que os elétrons seguem, eles se comportam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência na tela de trás, algo semelhante às ondas que se formam na água. No entanto,
quando os cientistas decidem observar qual fenda os elétrons atravessam, algo inacreditável acontece. Os elétrons deixam de se comportar como ondas e passam a se comportar como partículas, atravessando apenas uma das fendas. O simples ato de observar muda completamente o comportamento dessas partículas. O que isso significa? Como o simples fato de observar pode alterar a natureza da realidade? Essa pergunta tem deixado cientistas e filósofos intrigados por décadas. Para Wheeler, essa não era apenas uma curiosidade científica. Ele levou a ideia ainda mais longe, sugerindo que não são apenas as partículas subatômicas que são afetadas pelo observador, mas que todo o universo poderia ser influenciado pela observação humana. Em suas palavras, somos os participantes que trazem o universo à existência. Em outras palavras, Wheeler propôs que o universo não é um lugar fixo e imutável que simplesmente observamos de fora. Nós somos parte ativa na criação dessa realidade, moldando-a enquanto a experimentamos. Essa ideia tem implicações que vão muito além dos laboratórios de física, tocando questões filosóficas e existenciais profundas. E quanto a você? O que isso significa para a sua vida? Talvez você não esteja lançando elétrons contra uma tela todos os dias, mas a teoria do efeito do observador tem implicações que podem transformar a maneira como você percebe a sua própria realidade. Se a forma como observamos o mundo afeta a realidade, o que isso diz sobre as nossas percepções diárias, sobre as escolhas que fazemos e sobre as expectativas que temos em relação ao futuro? Lembre-se de um momento em sua vida em que você teve que tomar uma decisão importante. Talvez tenha se visto diante de dois caminhos diferentes e não soubesse qual escolher. Como a sua percepção e as suas observações afetaram a sua escolha? E como essa escolha afetou a sua realidade? A física quântica nos convida a refletir sobre essas questões de uma forma completamente nova. Se, como observadores, somos capazes de influenciar o comportamento das partículas mais fundamentais do universo, então nossas crenças, pensamentos e expectativas também podem estar moldando a nossa realidade de maneiras que ainda estamos começando a entender. Em outras palavras, nós não somos espectadores passivos. Somos co-criadores de nossa própria experiência de vida. Este conceito de realidade participativa, proposto por Wheeler, nos convida a reconsiderar a nossa responsabilidade em relação à vida que estamos construindo. Se realmente participamos da criação da realidade, então as decisões que tomamos e as maneiras como observamos o mundo ao nosso redor têm um impacto imenso. Para expandir ainda mais, podemos relacionar o efeito do observador com conceitos amplamente discutidos em diferentes tradições filosóficas e espirituais ao longo da história. Em muitas filosofias antigas, o ser humano era visto como um co-criador com o universo, e essa ideia de que somos capazes de moldar a realidade através da observação ressoa com essas tradições. O que a ciência moderna está fazendo é dar uma nova roupagem a ideias milenares, oferecendo uma base científica para reflexões que há muito tempo fazem parte do pensamento humano. Vou deixar mais um vídeo para você se aprofundar neste assunto e aproveite e compartilhe com seus amigos para trocar experiência. Muito obrigado.